já nem está aguentando mais de tanto carregar, já tanta bênção, já está até pesado. Mas é um peso gostoso, porque sabe que você vai vir, sabe que vai vir bênçãos aí. Há um tempo de morrer também. Porque se é tempo de nascer, também tem que morrer, não tem como ter as duas coisas. Para coisas da nossa vida aparecer, precisa coisas da nossa vida morrer primeiramente. Quando nós pegamos que no mesmo lugar, no mesmo ponto, sem ter dado um passo, nem mexido o dedo do pé, dali, quando se separou Abraão de Ló, o Senhor falou, da onde você está? Olhe para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, olhe para todos os lados. Então, quando Ló saiu, coisas nasceram. A terra já estava lá, estava tudo lá. Mas Deus não podia trabalhar com Abraão quando coisas na vida de Abraão não morreu. Porque Deus nunca mandou ele levar Ló. Tempo de plantar e tempo de arrancar. A oportunidade, eu vejo que a oportunidade todo dia chega na nossa vida. Hoje nós estamos dentro de uma oportunidade, a oportunidade de jejuar. A oportunidade de estar aqui na madrugada, enquanto a bispa estava aqui, nas suas 4h30, e se tivesse mais um timezinho, ela ia ficar mais 4h30, e ainda eu já cheguei lá em cima, já subi, ela já perguntou, tal, já falou, e toda energia, e não parou. Não é que às vezes a pessoa sabe que a bispa sai daqui toda exausta e já deita na cama. Não. Estava lá resolvendo coisa ainda, já perguntei, já resolvi outras coisas com ela ainda. Está lá. Não sei se já dormiu, mas está nativa. E a gente viu o quê? Ela não para de plantar. Então quem não para de plantar, não para de colher. A questão é o seguinte, o que eu estou plantando? Porque tem pessoas que continuam jogando semente, pega no saco, bota a mão e não sabe qual é a semente que está nascendo. Ao invés de você separar as sementes no saco e saber realmente quais que você está jogando na terra, tem pessoas que pegam tudo, vivem uma vida indisciplinada, e você mistura todas essas sementes de uma vez só. Então, quando você joga na terra, você não sabe se é verdura, se é legume, se é fruta. Você não sabe se é bênção, não sabe se é maldição. Você vai plantando, um dia você está bem, um dia você planta bênção, outro dia uma maldição. E vai recebendo. E quando você acha, da mesma maneira que você planta de maneira indisciplinada, você também está colhendo de maneira indisciplinada. Então, Eclesiastes aqui, Salomão ensina isso, que o tempo de plantar e o tempo de arrancar também. Porque ele não fala de podar, ele está falando de arrancar. Porque tem coisa que você tem que tirar, e tem que ser na força. Não tem podinha, não tem... Quem já tirou mandioca da terra sabe o que eu estou falando. Não é fácil. Está bem fixado, é uma raiz, você vai, está tirando. Depois você limpa, depois você cozinha, e a gente já sabe que a gente não é bom nem entrar nesse assunto agora. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir, ou seja, o que você precisa matar? Porque nós precisamos matar, e uma das coisas que nós precisamos matar é matar vontades. Porque assim, eu estava vendo um nutricionista falar, né, um médico, e ele estava dizendo, o problema não é comer, porque tem muita gente que o quê? Idolatra a comida, é gostoso comer. Quem sabe que eu estou dizendo, é prazeroso. Mas um fisiculturista também, ele tem que comer e comer mais do que qualquer outro, porque ele gasta muita energia, ele precisa criar muita massa muscular magra, e precisa comer o quê? 3 em 3 horas o quê? Só porçãozinha de arroz, só porçãozinha de frango, trabalhar sempre no carboidrato, mais o franguinho e tal. 3 em 3 horas. Agora, ele come também. Ele faz também as mesmas coisas que outra pessoa não faz.
E ele come muito mais. A diferença é o que você está comendo. E o prazer é quando ele sai desta disciplina. Eu ouvi ele falar que o prazer dele, muitas vezes, é quando chega no final de semana, ou chega no aniversário de alguém e tal, e ele sai dessa disciplina, e ele vai para aquele prazer da vontade daquele comer uma comida que ele não está acostumado a comer. Porque ele tem uma dieta, ele tem uma disciplina, porque para comer você precisa se disciplinar também. A bispa falou agora há pouco sobre pessoas que idolatram a comida, pessoas que têm problema com a comida. E traz o que? A comida te leva, porque se a comida te leva, o problema não é a comida. O problema é que você está focado e se descarregando na comida, um problema emocional. Por quê? Porque você não resolveu um problema espiritual. Então, se Deus não te cura, se Deus não é teu pai, se Deus não te dá uma identidade, você é levado por aprovações, você é levado por relacionamentos, você é levado por dinheiro e tudo que engloba esta cura emocional, que não é uma cura, está mais para um band-aid, está mais para um remedinho, porque isso não cura, isso ameniza, isso alivia. Você volta de novo a sentir as mesmas coisas. Uma pessoa que tem pressão alta, uma das sensações do corpo é a dor de cabeça. Aquela pressão na cabeça. Você pode ir lá tomar um dipirona, você vai tirar a dor de cabeça, mas não vai diminuir a pressão. Você precisa o quê? Ou entrar num exercício, uma alimentação e começar a tirar, ou você vai para o remédio da pressão para afinar o sangue e ter uma circulação melhor nas veias. O que quer dizer? Você pode ir para o caminho mais difícil. O caminho mais difícil é o mais difícil, por quê? Porque ele exige mais de você. O caminho mais fácil é o caminho que muitos vão colher. Bispo, mas o médico diz, eu não estou aqui para falar sobre médico ou sobre medicina, estou falando sobre algo que começa no espiritual. Se nós não entendemos a nossa função nesse mundo, e você vem lá de trás, quando pais e mães não atrapalham a criação, o surgimento dos talentos. O João e Davi são crianças totalmente diferentes. Eu e meu irmão somos pessoas totalmente diferentes. Agora, não é que ele sabe uma coisa, eu não sei de outra, mas sim, talentos e dons diferentes, num mundo que ambos podem ser instrumentos para glorificar a Deus. Ninguém é melhor do que o outro, porque nenhum tem um propósito igual ao outro. Podemos estar no mesmo lugar, mas não quer dizer que faz as mesmas funções. Porque se o talento dele está alinhado a uma função e eu estou alinhado a outra, ele vai ter mais êxito, mas não que eu tenho menos êxito. Mas a questão é a maneira que você se coloca no plano de Deus. Porque nós precisamos matar coisas, mas também curar outras coisas. Para você curar, você precisa matar. Antes, a Bíblia fala aqui, mate. Você precisa tempo de matar e depois de curar. Você não consegue curar se você não matar coisas na sua vida. Para com hábitos nocivos, tóxicos, para de hábitos viciados, atos indisciplinados, porque quando você cria uma disciplina, você começa a matar suas vontades, entra numa disciplina e começa a curar doenças. Tempo de derrubar e tempo de construir. Quantas vezes a gente vê prédios, aqui na esquina aqui da igreja, tem um inclusive que ficou há anos um posto de gasolina, anos. Inclusive que a gasolina não era boa, né? Abastecia ali, outras pessoas abasteceram e só deu zica. E não deu certo, vendeu, não sei os motivos, e agora está construindo um prédio. Todo momento a gente vê isso. Prédios cansados, aqui mesmo a igreja é uma prova viva disso aqui. Quem estava aqui no tempo dessa transição, participou da reforma, lembra disso aqui. Era aqui um mausoléu, tudo, sim, acabado. Sim, isso aqui quem olha por fotos não acredita.
Sobrou alguma coisinha para contar, mas a grande maioria a gente teve que fazer. E o que acontece? Coisas precisavam ser tiradas para outras coisas serem construídas. Você precisa derrubar coisas na sua vida para construir outras coisas. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Você vai ter este tempo. Mas a Bíblia já garante, é um tempo. Não é um tempo que dura uma vida toda. Porque depois do tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, não há vírgulas aqui. Você continua, você passa, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós estamos passando por um tempo desafiador. Sim, o problema que eu sempre falo, o problema é que muitas vezes a gente cria expectativas. E é bom, porque a esperança faz parte disso. Nós temos esperança e nós cremos, e cremos ainda do que Deus vai fazer. Agora tem pessoas que criam tantas... essa semana mesmo falei com uma pessoa, e ela passou uma vida bebendo com o marido, e ela falou assim, olha, vem aqui orar comigo, tal, orando pelo marido, tal. Porque eu quero que ele pare de beber. E eu falei, há quanto tempo você parou de beber? Ela falou, 30 dias. Aí já responde tudo a questão aqui. 30 dias. Você passou 30 anos bebendo. Em 30 dias você está muito triste e não sabe o que você vai fazer com ele. Você passou 30 anos passando uma informação para ele que não há diferença entre ser cristão e ser ímpio. Crente ímpio é mesmo. Por quê? Você bebe, você faz. Bispo, quer dizer que um vinhozinho não vai te levar para o inferno. Mas vai te levar para outras questões. Da mesma coisa, uma tatuagem, a mesma coisa, um show que você vai lá no Lollapalooza. É a abertura que você dá. Você dá um passinho para cá, você já está pior do que você... Por quê? Porque a gente achou, por algum motivo a gente achou que isso aqui pode me satisfazer. Pode provar, pode fazer. Você pode fazer o que você quiser, porque a Bíblia garante que tem um livre-arbítrio para cada um. Há uma lei que você tem o poder e o direito de ir para o inferno ou para o céu. Agora, são dois caminhos diferentes. Você tem total direito de fazer um jejum ou não fazer. De pegar numa Bíblia ou pegar num celular. De você mentir ou falar a verdade. De votar no Bolsonaro ou... Enfim. Você tem direito de qualquer coisa. Agora, consequências, você será escravo disso. Não adianta. As pessoas estão fazendo escolhas todos os dias, e a mesma coisa eu falei para ela. Coisas aconteceu, e ela está o quê? Passando por esse processo. Agora, você tem que ter paciência agora. Você já passou uma informação. Agora, não é se você parar de beber que você acha que você vai trazer teu marido para a igreja. Porque isso, ele também consegue fazer sem vir para a igreja. A gente fala de atitudes, a gente fala de comportamento, o evangelho é transformação. Que evangelho foi esse que você não trouxe transformação até hoje? Bispo, porque eu achei assim, aquela frase, né, ela usou essa expressão, aquela frase, você não pode vencer, junte-se a ele. Então, amém. Eu prefiro, né, não vou se juntar a pessoas que não têm os mesmos valores, os mesmos princípios. Vão para a cova, então. Vão para a cova, mas a gente não vai aceitar coisas, né? A gente sabe que tem coisas que está por vir. Deus está preparando a gente. Mas uma coisa não vai ter valido de nada. Nenhum jejum de 24, 72, dízimo, oferta, tudo que você fez, se por uma pressão você entregar tudo, você vai estar queimando todos os seus sacrifícios. Se daqui a pouco a gente se alinhar com o inimigo porque não pode vencer, quem vence? Jesus será que venceu? Às vezes as pessoas esquecem que não foi os romanos que colocaram Jesus lá.
Jesus estava no propósito e ele já estava falando há muito tempo. Eu estava falando com um jovem na semana retrasada e ele falou que está muito perdido, desesperado, tudo está acontecendo, tal, e é aquilo para lá, e é aquilo para lá, desesperado no mundo, no Brasil, com a política, com a esquerda, tudo desesperado, nem consegui nem vir na igreja. E ele falou, mas eu não sei se eu vou ter sucesso, não vai tal. Eu falei, João Batista, será que teve sucesso? Perguntei para ele, João Batista teve sucesso na sua visão? João Batista, ele foi o maior curador, aquele que mais fez milagres. Porque assim, se você estiver na história lá de João Batista, se estivesse lá no mesmo tempo, será que você falaria? Conhecendo histórias poderosas, olhando a história de Elias, vendo a história de Eliseu. Meu Deus, Moisés, que líder! Você pegando lá atrás, olhando as escrituras, quem foi o João Batista? João Batista foi aquele que cumpriu o seu propósito e saiu da boca de Jesus. Foi o maior nascido de mulher. Então o que isso mostra? Isso mostra se você estiver no propósito de Deus, se você estiver alinhado, pisando nas pisadas que Ele mandou você pisar, falando o que você deveria e deve sim falar, pregar, seu exemplo, você pode sim ser o maior da sua geração. Não importa o que o homem vai falar, importa o que Jesus está falando de você. Importa o que Jesus está olhando e declarando e deixando exposto na Bíblia sobre João Batista. E ele começou a entender. Então as coisas a gente precisa analisar muito bem na nossa vida. Há tempo de ficar triste, há tempo de se alegrar. Hoje é um dia para você se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tem momentos que a gente precisa espalhar coisas. E muitas vezes você precisa dar passos para trás para você conseguir enxergar. Tem coisa na nossa vida, às vezes eu falo para as meninas, antigamente eu ficava muito no caixa, eu auxilio, às vezes eu ajudo, eu coordeno ali a lanchonete, e às vezes eu ficava muito lá, e eu falei, não, mas eu estou no operacional, preciso sair um pouco. Depois eu fiquei no outro canto, eu não conseguia ver tudo. Tem hora que a gente precisa espalhar, jogar capas, chamar pessoas e ficar de longe e olhar o que funciona e o que não funciona. E você analisar o que está travado. Quantas vezes eu olho de longe, eu estou lá vendo uma fila chegando no corredor da igreja. Eu falo, então, só tem 2 caixas, vai mais 2. Eu diminuo a fila, eu jogo para lá. Então é um processo que você precisa trabalhar, enxergar, ter a visão. Ninguém gosta de ficar na fila. Fila acontece, mas ninguém gosta. Então, a gente bota mais pessoas no caixa. Depois libera para o atendimento. Depois você joga para as mesas. Então tem coisas que a gente precisa espalhar para poder enxergar, dar aquele passo para trás e ver de maneira mais abrangente, com outro ângulo de visão. Às vezes a gente está tão focado que a gente perdeu a eleição, que a gente não conseguiu aquilo que a gente queria, que falta menos de 60 dias para terminar o ano, e o que eu fiz? Dá um passo para trás e veja onde você está, o que Deus já te livrou, a visão que você tem, a consciência que você obteve, o lugar de refúgio que você está. Para de olhar para coisas que você não enxerga e não consegue entender, porque nem vai entender. E aqui, eu vou ler daqui a pouco. E você vai entender que próprio Deus tem coisas que Ele não permite a gente entender. Eu vou ler agora. No 11. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Mesmo assim, Ele não consegue compreender inteiramente. Mesmo assim, coisas na nossa vida, tem coisas que a gente não vai entender. Porque está aqui, está falando. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Você não vai entender nunca o contexto inteiro. A gente sempre vai ficar ali nos 90%.
de entendimento daquilo. Porque, por exemplo, para começar, a gente conhece Deus mediante a Bíblia. Mas a Bíblia não fala a tudo quem é Deus. Deus, Ele nos deu essa informação e nós temos essa para viver. Esse é o manual. Você não pega um carro e você abre o manual dele e você vai lá. Qual é o chip que ele usa? Qual a substância da borracha do pneu dele? Porque, para começar, a maioria dos carros, para não falar todos, não é a fabricante do carro que faz o pneu. Você pega um carro da Ford, está lá um pneu da Pirelli, são duas empresas totalmente diferentes. Você pega o mesmo carro e você vê o freio de uma outra marca. Você vê vários itens de outra marca. Você pega aquele carro e você sabe como lidar com aquele carro, mas você não sabe fabricar aquele carro. Você não conhece os equipamentos daquele carro. Sabe por quê? Porque você tem que entender a conduzir o carro. Você precisa conduzir a sua vida. Deus não te ensinou para saber o contexto do mundo, por que Ele criou e por que Ele criou você. Você anda no caminho que Ele te manda, você seja um bom condutor, anda no caminho que Ele te deu, segue o GPS que Ele te forneceu, e você vai chegar no final da história, você vai chegar no resultado. Você vai chegar no ponto que Ele quer que você esteja. Então, nós vamos só compreender aquilo que Ele permitir. Não queira compreender tudo. Você sabe que você começar a questionar e começar a fazer perguntas e começar a tentar entender coisas, você vai acabar se perdendo. Vai começar o quê? Muitas vezes, às vezes a gente olha na internet, pessoas que já pregaram a palavra com tanto fervor, que já teve o espírito hoje perdido, falando asneira, pastor colocando e batendo ponto lá que não concorda e votou noutra pessoa e tenta explicar por que votou. Você vê uma pessoa totalmente perdida, porque ela quer aqui tentar explicar o inexplicável. Não importa. Eu vi uma entrevista hoje de uma pessoa, um repórter lá falou assim, você vai votar, eu não estou querendo puxar para esse lado, mas já que estou indo para esse lado, mas você vai votar em quem? Eu vou votar nos 9 dedos lá tal. Aí ele falou, porque ele tem os valores, as coisas lá tal. Mas você sabia que ele é a favor do aborto? Não sabia. Você sabia que ele é a favor da legalização das drogas? Não sabia. Você sabia? Não sabia. Mesmo assim você vota? Tem coisas, né? Mas mesmo assim eu vou votar nele. Então tem coisas que você não vai explicar, você não vai entender, nem ia ter muito fundo, que você começa a arrumar briga. Então tem coisas que você precisa respeitar. Tem o controle, eu falei ainda várias vezes eu já falei, mas eu volto a falar aqui. Nós só temos o controle de nós. Você só vai ter o controle de você. Você não tem o controle nem do irmão e nem, muitas vezes, de um filho teu. O filho vai chegar numa idade que eu quero fazer suas decisões. E chega numa idade que ele vai ter consciência e a salvação se torna individual para ele. Agora, o que você tem é o tempo que você vai ter com ele agora. A informação que você tem é o que você pode atuar, praticar na sua vida e dar o exemplo para ele. Não há como maior exemplo do que eu mostrar para ele eu realizando coisas. E sempre eu quero mostrar para ele, porque eu já percebi, isso funcionou comigo. Muitas vezes falavam uma coisa para mim, mas eu só aprendia quando eu estava vendo outras coisas. E muitas vezes você não está vendo para o lugar certo. Eu olhava para o lugar errado e praticava as coisas erradas. Você precisa alinhar o seu filho para olhar para a coisa certa e olhar para você. Esses dias eu estava falando com o João, ele chegou com uma brincadeira nova da escola, com os amiguinhos, uma brincadeira sem sentido, uma musiquinha que ele estava contando lá na escola. E aí passou aquele dia, falei com ele, no outro dia ele fez de novo, no outro dia ele fez de novo, 3 dias. Eu falei, amor, você já viu cantando alguma vez essa música? Não. Você já viu agindo dessa maneira? Não. O
Quem é a pessoa que você ama? Tá, você, papai, tal, 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 amo você, quero ser você, tal, tal, aquela coisa toda de criança. Eu falei assim, ótimo. Aonde o papai está agindo igual? Você não vai conseguir ser o papai cantando essas músicas que não são, não está alinhado, agindo dessa maneira, fugindo outras coisas. Esses dias ele pegou um livrinho e trouxe para a igreja ao invés de trazer a Bíblia dele, porque é um livrinho novo. E eu tenho que explicar, e a gente sempre vai explicando. Eu falo, amor, o papai leva livros e Bíblia. A palavra de Deus sempre precisa estar na frente, porque ela é um livro que é o único livro que vai te ajudar, que vai te vai fazer entender, que vai te ensinar. Então você todo dia tem que mostrar isso. Todo dia você tem que falar a mesma coisa. E somente assim a gente vai ter resultado. É na repetição. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar. A palavra ainda fala sobre isso aqui no versículo 6. Há tempo de procurar e tempo de perder. Você precisa sim, muitas vezes estar procurando coisas que você já teve um dia. Quem já perdeu aqui a chave do carro uma vez? Ou chave da casa, ou chave de alguma coisa? Ninguém já perdeu? Vocês nunca perderam, né? Tá bom, você nunca perdeu. Eu te conheço, você já perdeu sim. Quantas vezes a gente perde? Às vezes perde o celular, perde ali. Ah, mas depois acha, mas perdeu naquele momento. Quantas vezes você vai, perde, ou não acha uma camiseta. Tem vários momentos que a gente perde coisas. Agora, será que a gente procura um lugar certo? A gente sabe onde encontrar. Quantas vezes a gente perde a nossa motivação, a nossa inspiração e tenta encontrar num vídeo de uma internet. Tenta esperar uma motivação de um político, de um amigo, de uma mãe, de um pai. Sabendo que eu só encontrei a minha motivação maior em Deus. E eu agora estou querendo procurar a minha motivação em outros lugares, sabendo que não existe. A felicidade você só vai encontrar em Deus. A alegria você pode encontrar em muitos momentos da vida. Inclusive você encontra com amigos, você encontra com festa, você encontra num presente, você encontra numa conquista momentânea, numa conquista material, numa conquista de um relacionamento, de uma cura. Alegria a gente tem, felicidade só tem em propósitos. E você precisa procurar no lugar certo. E o lugar certo muitas vezes não é o lugar onde você quer procurar. Porque exige você, como a palavra que fala, perder coisas. A gente precisa perder. Porque aqui a palavra fala, há tempo de procurar e há tempo de perder. E o pior, se você perde coisas ruins é uma coisa, mas você perder a maior coisa da nossa vida. Ah, bispo, mas qual a maior coisa da nossa vida? Além de Deus, que eu nem conto, que Deus já deve ser o primeiro, é perder a vida. O que é perder a vida? É perder tempo. Quantas pessoas ficam perdendo tempo? Sempre houve um ditado que sempre eles falavam em filme, em vídeos, e a coisa mais boba do mundo. O que você está fazendo? Ah, estou perdendo tempo. Ah, estou matando tempo. Muitas vezes eu vejo jovens falando, eu estou matando tempo. Se o tempo é tão importante, se o tempo é vida, se cada segundo que passa chega mais perto da minha morte, eu estou perdendo a minha vida. É a mesma coisa que você compra um produto no mercado, tem uma data de validade, depois daquela data é lixo. Ah, mas dá para comer? Claro que dá. Você pode comer, às vezes vai comer alguma coisa, passa um dia, 2 dias, mas vamos levar para o literal. A gente sabe que nós temos um prazo de validade. E o que ficar aqui nessa terra, aquilo que você vai, o que é o seu melhor tem que ser. Nós precisamos dar o nosso melhor. E perder o tempo, perder as oportunidades é muito ruim. Às vezes eu estou aqui e eu sempre estou aqui consagrando na segunda-feira os contratos, documentos, diagnósticos médicos. Sempre o pessoal passa aqui.
E quantas vezes eu vejo pessoas trazendo propósitos de 8 anos seguidos? Por quê? Será que todos foram entregues? Porque os meus, os que foram entregues, eu devo estar lá. Mas não preciso passar com ele. Quer dizer o quê? E normalmente eu conheço algumas pessoas que passam com esses propósitos e sei uma oscilação gigante na igreja. Uma dessas pessoas eu lembro que estava o quê? Ficou 1 ano, 2 anos fora. Depois voltou. Aí você traz aquela pilha de propósitos, projetos, e quer orar, e quero que ele seja abençoado. Mas é ruim. Você fica angustiado por a pessoa, você fica com compaixão, você não quer aquilo para ela. Mas eu não posso fazer nada. Se você quer fazer uma pilha de 10 anos de propósito, porque os 10 você não recebeu, você faz. Mas quer dizer o quê? Está perdendo tempo. Está perdendo a vida, perdendo a oportunidade, perdendo muitas vezes até a fé. Porque você começa o quê? Não tem mais resultado. E o problema não é a palavra. O problema não é a Bíblia. O problema não é a igreja. O problema não é o pregador. O problema não é o mundo. O problema é as nossas atitudes diárias. O problema é o tempo que eu fico com Deus. O problema é o tempo que eu procuro Deus. O tempo que eu procuro Deus. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Sabe aquele momento que você quer economizar cada segundo com seu filho? Esses dias um ano atrás, um ano e pouco atrás, teve uma situação em que o João, eu fui, peguei ele na escola, e ao invés de eu ficar bravo com ele, eu fui lá, comprei um sorvete, sentei na rua, num quarteirão ali em cima, e fiquei conversando com ele, tomando sorvete. Até hoje ele lembra disso. Eu nunca vivi isso com meu pai. E eu pensei, por que não? Por que eu não faço diferente? Por que eu tenho que ser a mesma? Eu tenho que ser uma cópia? Eu não vou ser cópia. Se é para copiar alguém, eu copio Cristo. Se é para seguir alguém, eu sigo os passos de Jesus. Se é tentar procurar algum líder, eu procuro o melhor líder que eu conheço, que é Jesus. Se eu tento modelar alguém do meu lado, eu modelo minha mãe. Então, se é procurar alguém, eu preciso procurar o melhor que eu tenho. Eu não posso procurar um mediano, eu não posso procurar um menor, eu não posso procurar aquele que um dia está bem, um dia está mal, um dia está ruim, que eu tenho que mais puxar do que empurrar. Eu tenho que fazer o meu melhor. E naquele momento eu vi que ele precisava daquilo. E eu conversei com ele, a gente tomou sorvete, depois a gente foi embora. E aquela 1 hora, eu economizei. Eu economizei talvez 3 horas de fazer ou botar em castigo. Às vezes em 20 minutos você resolve o que você poderia resolver em um dia. Porque muitas vezes não é assim. Deve ser, a gente tem que lidar e olhar outros ângulos. Porque assim o Senhor nos ensina. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Isso é uma coisa muito importante. A Bíblia só dá uma garantia para você ser perfeito. Que está lá em Tiago. É quando você fecha a boca. Guarda a língua. Ainda a Bíblia dá um exemplo que a língua é como um leme. Imagina um leme de um grande navio. Uma coisa tão pequena pode destruir um barco tão grande. Então, o único tempo, o único momento de Deus nos dá a possibilidade de ser perfeito é quando eu fecho a boca. E isso é muito importante, porque em momentos como esse que a gente está vivendo, a gente quer falar demais. A gente quer questionar, a gente quer duvidar, a gente quer pensar com a língua. Você pensa com a cabeça. E se é para expressar algo, é tempo de falar. Fala coisas poderosas. Eu já falei aqui algumas vezes que o reclamar é você clamar 2 vezes. O clamar é clamar 2 vezes. O reclamar
Então tem gente que fica reclamando, se o patrão está ruim, vai ficar pior. Se o marido está difícil, vai ficar muito pior. Se está difícil essa doença, vai ficar maior. Então reclame. Se é para reclamar, se é para abrir a boca, você profetiza coisas poderosas, faça ao contrário. Se está difícil, fala que Deus vai dar livramento. Se está doendo, fala que está curado. Se não tem dinheiro, fala que você está prosperando. Declara na tua vida. Nós temos o poder da vida e da morte em palavras. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de amar e tempo de odiar. Isso é algo que tem pessoas que acham que isso chega até a ser pecado, né? Eu não posso odiar, não posso falar. Não, a gente fica nervoso. E acontece muitas vezes. Mas é a questão que é um tempo. O tempo que você fica nessa situação é o tempo que você corrói a sua vida. Você não pode odiar. Eu trago a tranquilidade para a minha vida. E é uma das ferramentas que eu trouxe para a minha vida ainda no domingo à noite, depois do resultado, que eu fiquei mesmo chateado. Eu esperava, eu orei por isso. E naquele momento, como eu consigo me livrar de tudo isso? A maneira que eu ajo, a maneira que eu sempre aconselho a todos usarem, a mesma ferramenta, Deus quis assim. Deus estava no controle e Ele tem um plano maior para isso. E aquilo me faz voltar, por quê? Porque a pessoa A, a pessoa B, o ST, sei lá o que você já sabe, pode tentar, pode fazer, mas Deus faz isso aqui, ó, acabou tudo. Então eu tenho essa consciência e essa segurança que Deus quis assim, e isso eu tenho paz. Eu preciso de paz para viver. Se alguma pessoa vai e parece que me prejudica, eu coloco sempre o quê? Ele não me fez nada, foi Deus que me fez isso. Deus permitiu isso na minha vida, Ele só foi um instrumento. As pessoas são instrumentos para outros fins e outros meios. E entenda que Deus que está no controle de tudo. O barco não está sem leme, o carro não está sem volante. Não adianta achar que a bicicleta está sem guidão, você está sendo conduzido para um propósito maior. Um projeto muito maior que a palavra de Deus fala. Ainda, porém, não nos deixe compreender completamente o que Ele faz. Eu não tenho essa compreensão completa de tudo, mas eu tenho compreensão que Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para o povo de Deus. Deus tem o melhor para o Ministério Mudança de Vida. Deus tem o melhor para os cristãos de todo o Brasil. Ele tem o melhor para nós. Ele não quer o nosso mal. E eu começo a ter, e aí você começa a voltar. Aí você começa a ter paz novamente. E a gente precisa de paz. A gente precisa de paz para caminhar, para orar. Você precisa de paz. E o único que consegue dar paz é Deus. A bispa ainda falou na segunda-feira, quando o mundo falar é tempo de paz, pode esperar que é tempo de guerra. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela a eternidade. Todo mundo tem isso. Essa busca por algo eterno. Essa busca por ser uma pessoa completa. Você precisa se completar. Você mesmo sem saber, você já sabe. A pessoa pode nascer no meio do deserto, no meio da Amazônia. Nunca houve numa história um povo, não há relatos em toda a geografia, em toda a história, um povo sem um Deus. Sempre houve um Deus. Mesmo sem eles saberem, eles procuravam Deus. Procuravam o Deus Sol.
procurava o Deus terra, procurava o Deus árvore, procurava uma imagem, procuravam um bezerro, faziam imagens, adoravam animais, sempre buscavam, porque isso foi colocado no coração do homem. Deus ele colocou no coração de cada ser humano porque ele sabia que só podia um completar. Só Deus pode completar esse anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Nós nunca conseguimos compreender tudo. Mas eu preciso saber que Deus está no controle de tudo. E a gente sabe que uma das coisas que mais nós recebemos essa compreensão é quando a gente sai dos planos do homem e entra no propósito de Deus. Eu gosto de uma frase que fala: eu tinha um plano, mas Deus tinha um propósito. E a maior tragédia não é a morte, mas sim a vida. A vida sem propósito, a vida sem direção, essa vida perdida e indisciplinada. A verdade é que o maior tragédia na vida é essa vida sem rumo, sem direção, pegando os seus talentos e os seus dons e botando no lixo. O propósito, quando você pega no significado, diz intenção de deixar de fazer alguma coisa, planos, projetos, metas, aquilo que se busca alcançar, decisão. O propósito sempre vai estar alinhado ao resultado desejado. Quando você pega um objeto, você pega uma caixinha, se eu pegar uma caixinha como essa aqui, ó, ela tem o propósito do quê? O propósito dela foi de encaixar esse papel. Pode usar para outra coisa? Pode, mas ela não foi feita para isso. Se você vai botar ela para guardar moeda, quer botar para guardar moeda? Olha o tamanho do buraco. Não vai servir. Isso aqui é feito para você botar este papel. O fabricante ele fez um propósito, e o propósito dessa caixinha é este. Você precisa encontrar o propósito que Deus fez você. Você precisa entender que Ele fez e tem um encaixe para você. E você precisa saber que a função é glorificar o nome de Deus. Nós precisamos estar na função e estar no propósito. Estando no propósito, você está recebendo e vivendo uma vida que foi projetada para você. Não adianta. Hoje eu vejo ainda pessoas indo, hoje um pouco menos, mas por muito tempo as pessoas iam naqueles estilistas, os costureiros, para fazer uma roupa. Bem antigamente, você queria um sapato, você ia no sapateiro, ele media o seu pé e fazia um sapato mediante o seu pé, o tamanho do seu pé. Hoje a gente vê que muita coisa é feita por atacado. E eu incluo isso quando você vai lá comprar um sapato. É muito mais barato eu ir numa loja e comprar um sapato do que mandar fazer um sapato. Sabe por quê? Porque é feito para muitos. Você não tem como pegar um propósito e achar que todo mundo vai viver o mesmo. Você tem um propósito com a medida do teu pé, a medida da tua mão, a medida do teu coração. A mesma coisa que você vai comprar uma roupa e muitas vezes vai comprar um terno e nunca vai ficar encaixadinho. Você vai ter que fazer uma barra, vai ter que fazer um ajuste ali. Se você engorda, vai ter que mexer. Se você emagrece, vai ter que mexer também. Mas a gente sempre precisa estar alinhado ao propósito. Uma das coisas que eu gosto de comprar bastante quando eu compro camiseta, é camiseta, inclusive as camisetas que a gente faz de evangelismo, todas. Eu sempre fiz assim, desde a primeira. A gente fez antigamente não tinha essa identidade visual da igreja. Então, há uns 4, 5 anos atrás, cada igreja tinha uma camisa azul, mas era tonalidade de azul diferente. Então era de evangelismo e aí quando foi me dada essa missão, eu estabeleci uma cor, falei com a bispa e tal, ela gostou do cinza e a gente começou, depois outras cores, mas todas as camisetas eu sempre gostei com elastano.
Naquela época a gente colocou um padrão que eu queria 5% de elastano nas camisetas, criamos com 5%, fabricamos com 5%, porque eu sempre achei que esses 5%, para quem gosta e sabe, quem gosta, quem usa com roupa com elastano sabe, é encaixadinho, é certinho, ela estica, né? Eu acho que é muito mais confortável. Não precisa ficar com aquelas roupas soltas, grandes, tudo, né, reta. Você pega uma roupa que encaixa com você. Pode até mexer um pouco o corpo para outro, mas sempre encaixa bem. Eu penso que as coisas em Deus precisam sempre estar bem encaixada. As coisas não podem ter folga. Tudo que tem folga dá problema. Se você tem folga no volante de um carro, você não vai ter o mesmo efeito num reflexo. Da mesma forma que se você não está bem amarrado o seu tênis, você pode pisar no cadarço e cair. A nossa vida tem um propósito, ela precisa andar nos caminhos de Deus, andar nos caminhos corretos para você que não caia, não fique folgado, ou muito menos, quem já teve um sapato apertado sabe. Né? É muito difícil andar com o sapato apertado. Você acaba com o teu pé. E quando você aperta um dedo, você vê que não é o mesmo prazer para andar no sapato. Você chega destruído. Porque o caminhar faz parte, você precisa estar totalmente encaixado, nem muito largo, senão você cai, nem muito apertado, senão você não anda direito. Nós sempre precisamos estar encaixado do tamanho correto das coisas que Deus fabrica para nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Pai amado, Pai querido, nós estamos, meu Pai, nessa madrugada, agradecemos, meu Deus, essa oportunidade. Meu Deus, já vivemos tantas coisas nesse dia, e que essa pessoa, meu Pai, ainda, Senhor, ela tem essa força, meu Deus, de abrir a sua boca, meu Pai, e falar esses últimos minutos, meu Pai, dessa reunião com o Senhor, e consiga, meu Pai, comunicar, meu Deus, e alinhar os seus propósitos, entender que há um tempo para tudo, meu Deus. E há um tempo sim, meu Deus, há um tempo para orar. Meu Deus, eu penso, meu Pai, que nós precisamos orar, meu Pai, desde com a mente até com a boca e até com o coração a todo momento. Nós só não oramos quando estamos dormindo, meu Pai, mas se tem sonhos, o Senhor nos direciona e nos dá visão. E eu creio, meu Pai, que muita coisa, meu Pai, para muitos, pode não estar sendo um sonho, mas sim um pesadelo. Mas há um tempo também de acordar desse pesadelo. Meu Deus, o Senhor, meu Pai, tem um tempo para tudo. E aqueles que estão no propósito, meu Pai, o tempo muitas vezes é abreviado, Senhor. Se o Senhor tem as vontades, meu Pai, se o Senhor tem um desejo, o Senhor abrevia coisas na nossa vida. E eu peço, meu Pai, que o Senhor venha acelerar processos, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha levar, sustentar, que o Senhor venha derramar e transbordar na nossa vida, meu Pai. Um tempo poderoso, um tempo glorioso, meu Deus. Eu oro, meu Pai, e peço, Senhor, que o Senhor venha colocar, meu Pai, aquele que não está nos propósitos certos, meu Pai, nos propósitos, meu Pai, meu Deus, que se não estiver, meu Pai, que venha estar, que se está perdido, meu Pai, venha ser encontrado, meu Pai, se está totalmente alienado, meu Pai, que venha estar totalmente, meu Pai, alinhado, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, com propósito de vida, missão de fé, meu Deus, e sabemos que nós, meu Pai, fomos esses escolhidos para isso, esta missão, meu Pai, será cumprida, meu Pai. O tempo, meu Deus, que nós ficarmos aqui, meu Deus, nós estaremos vivendo neste propósito. Fala com Deus nesse momento e alinha com Ele. Meu Deus, é um tempo, Senhor, é um jejum, meu Pai, da gratidão, meu Pai, mas mais do que gratidão, meu Pai, é estar grato, meu Pai, por estar neste propósito, meu Deus. Está, meu Pai, corretamente andando, meu Pai, sem reclamar, sem duvidar, sem questionar, sem ser, meu Pai, impaciente. Quantos, meu Pai, vivem nessa impaciência, Senhor? Vivem nessa ansiedade,
essa ociosidade, meu Deus. Não consegue ficar parado, não consegue, meu Deus, meu Pai, entender, meu Deus, que estamos passando, meu Pai, por um vale, meu Deus, mas nós não tememos mal algum, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor, meu Pai, é o nosso Pai, e o Senhor está no controle de tudo, meu Deus. Eu peço que o Senhor visite os corações, visite, meu Deus, a cada um, Senhor, que muitas vezes nesse momento está aflito, muitas vezes, meu Pai, está perdido, está, meu Deus, sem paz, e eu peço que o Senhor, meu Pai, tire toda aflição, toda angústia, toda ansiedade, impaciência, meu Deus, que o Senhor tire, meu Pai, toda perturbação, que o Senhor arranque, meu Deus, todo medo, toda angústia, meu Deus, e que o Senhor derrame paz, harmonia, compreensão, compaixão, meu Pai, propósito, coragem, meu Deus, ousadia. Que o Senhor, meu Pai, derrame, meu Pai, em cada coração de cada homem e mulher. Meu Pai, este propósito, essa compreensão, meu Deus, esse entendimento, que estamos aqui, meu Pai, por um propósito, e nós vamos viver por este propósito. Eu acredito, eu confio em todas as promessas, em todas as palavras, em todas as sentenças poderosas de vitória, meu Deus, para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa família, para o nosso espiritual, emocional, mente, corpo, alma, espírito. Eu acredito, meu Deus, e creio, meu Deus, que o Senhor fará coisas poderosas para nós. Sim, meu Deus. Eu comecei falando aqui que nós éramos os remanescentes, meu Deus. Isaías, ele proclama, meu Deus, que Israel, meu Pai, pode ter, Senhor, a quantidade, meu Deus, da areia da praia, mas somente os remanescentes serão salvos. E nós, meu Pai, seremos salvos. Nós viveremos nessa glória, meu Pai, e teremos a compreensão, meu Pai, até onde o Senhor nos permitir ter sobre essa eternidade. Viver, meu Pai, por algo eterno, algo que não acaba, algo que não estraga, algo que não apodrece e nem enferruja, meu Deus. É algo muito maior do que os nossos desejos e vontades. Obrigado, meu Deus. Nós te amamos, meu Pai, e eu concordo com cada oração, eu concordo com cada pedido. Meu Pai, eu concordo, meu Pai, com cada declaração poderosa, meu Deus, e que o Senhor possa cumprir, meu Deus, e materializar em cada vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amém, graças a Deus, o Senhor teu pastor, nada te faltará, o Senhor teu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, o Senhor guarda tua alma, tua entrada, sua saída, desde agora e para sempre, em paz, você vai voltar em segurança para sua casa, vai ter uma volta tranquila, poderosa, que o Senhor guarde a sua entrada e sua saída, que os anjos do Senhor estejam ao seu redor, te guardando, guiando, protegendo, zelando a tua mente, o teu corpo, o teu espírito, e que você venha deitar em paz, em segurança, e vai dormir, descansar e ter uma quarta-feira poderosa e de vitória, uma semana extraordinária, de muitos testemunhos e boas novas para contar. E você que vai ficar, que fique com Deus, que o Senhor venha guardar o seu coração e não deixe você te distrair em nenhum momento. Daqui a pouquinho, meu Deus, estaremos entregando esse jejum com muita gratidão, com muita alegria, meu Deus, com muita alegria, que mais um desafio nós cumprimos e saímos vitoriosos e por cima e não por baixo. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.